para todos os pais apostólicos. E eu divido com os irmãos essa situação. Irmãos, Abraão, ele é pai de Isaque. Isaque que gerou Jacó, e Jacó que gerou José do Egito e os outros 11 patriarcas. Mas, irmãos, Abraão, ele tinha mais um filho, não era só Jacó. Ele tinha um filho mais velho que Jacó, que se chamava Ismael. Esse Ismael, ele era meio-irmão de Jacó. Irmãos, o que o irmão Aldo espera do Senhor Pai, e da senhora também mãe, mas é responsabilidade fundamental do pai garantir, irmãos, que esta unidade, que essa perfeição espiritual esteja nos lares. Irmãos, quando Isaque completa 12 anos de idade, eles estão preparando um evento entre família para festejar o aniversário de Isaque. E me parece, irmãos, a ler as Escrituras, que Ismael, que era irmão de Isaque, faz uma brincadeira de mau gosto. E Isaque, irmãos, morava com Sara, que era sua mãe, e com Abraão. Mas morava também Ismael, que era meio-irmão, e Agar, que era mãe de Ismael. Irmãos, a mãe de Isaque, ela decide que não quer mais Ismael e sua mãe vivendo ali. E ela pede a Abraão para mandá-los embora. Eu abro um parênteses aqui para perguntar ao Senhor Pai Apostólico hoje. Se hoje o Senhor precisar soltar o seu filho para que ele vá para os Estados Unidos, para estudar, para ir para qualquer lugar, para Campo Grande, se o seu filho for casar hoje, qual é a herança que ele levará de você hoje? O que o Senhor dará para ele levar? Se o Senhor precisar hoje, irmãos, nós temos nossos filhos, muitos temos filhos pequenos, nós achamos que vamos protegê-los o resto da vida. Isso não é uma verdade. Porque quando nós, irmãos, aprendemos, como diz o ditado popular, quando nós aprendemos a voar, irmãos, fomos embora. Vamos uma vez por ano, 2 vezes ver a mãe e o pai, aquele que tem seus pais. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o curso natural da vida. E qual que é o seu presente, o seu legado de pai hoje para o seu filho, se o seu filho chegar hoje e falar, pai, eu estou indo embora, eu conheci uma moça lá em Campo Grande, eu vou me casar, eu vou para lá. Vou para Brasília, vou para longe do Senhor. Qual que é o seu legado para os seus filhos? Irmãos, Abraão, um homem rico, tinha inúmeros camelos, tinha muita coisa. Mas Abraão, ele tinha dado já aos seus filhos um legado. Sabe por quê, irmãos? Porque Abraão chama Ismael. E sabe o que Abraão dá para Ismael, irmãos? Ele dá um pouquinho de pão e um pouco de água. Mas Ismael, ele vai para dentro do deserto. O que isso significa, irmãos, aos olhos da sociedade, do povo lá do mundo? Para nós, irmãos, para o povo apostólico, que tem o primaz irmão Aldo, nós sabemos o que isso significa. Por quê, irmãos? Porque o irmão Aldo, ele nos ensinou o que é doutrina. Ele nos ensinou como entender o evangelho do reino dos céus. Muitos aí fora pensam, então, Abraão queria que Ismael morresse no deserto. Um pouquinho de água, um pouquinho de pão. Deserto é lugar de morte. Não é isso, irmãos? Não é essa a realidade dos fatos? Um pouquinho de pão e um pouquinho de água. Se o seu filho hoje, pai, for embora de sua casa, e o senhor não puder dar nada para ele, o senhor tem um legado especial para deixar, que ele vai se lembrar de você pelo resto da vida? Porque, irmãos, muitos percebem, nós vemos pessoas tentando interpretar isso, dizendo que, me parece que Abraão queria que Ismael morresse no Egito. Não é verdade. No Egito não, no deserto, não é verdade, irmãos. Outros pensam, então ele deu pouquinho porque ele queria que ele fosse e voltasse. Também não corresponde aos fatos. Abraão deu um pouquinho de água, um pouquinho de pão, irmãos, porque Abraão sabia o tesouro que ele tinha colocado no coração de Ismael. E quando Ismael, irmãos, adentra o deserto e se termina aquele pão e aquela água, Ismael, ele se lembra do tesouro que ele recebeu do seu pai. Porque sentado em um canto, irmãos, à espera da morte, ele lembra o tesouro que o seu pai deu era a sua fé em Deus. Era tudo o que Ismael tinha no deserto. O Senhor, hoje,
Está cultivando esta fé no profeta irmão Aldo, na Santa Avó Rosa, nos santos do reino dos céus, em nosso amado Jesus e em Maria Santíssima? Se o seu filho hoje disser, eu estou indo, pai, para longe, ele tem esse presente, ele tem essa virtude, ele tem, irmãos, esse tesouro precioso, o Senhor Pai deu a ele. Esta homenagem, irmãos, singela, que a nossa direção dá, hoje aos pais, é para os pais que cumprem fielmente o seu ministério de pai, honrando o seu compromisso de pai, honrando o seu compromisso com o primaz irmão Aldo, honrando o seu compromisso com Deus. Porque